capítulo 24. Deus abençoe os irmãos que estão aqui essa noite. Nós estamos ministrando nesse segundo dia desse seminário de escatologia. Deixa eu perguntar, quantos estavam aqui na terça-feira passada? Amém. Glória a Deus. Versículo 27, 28, 29, 30 e 31. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Meus amados, hoje o tema do nosso estudo é sobre o arrebatamento ou a aparição de Cristo. E eu queria desde já cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando também online, acompanhando esse estudo. E aconselho você que está aqui, tanto você que está aqui quanto você que está em casa, que pegue papel e caneta e anote todos os textos que nós vamos meditar aqui essa noite. Na terça-feira da semana passada, nós falamos aqui sobre a história da escatologia. Falamos sobre a importância de nós entendermos como a igreja de Jesus se relacionava com a promessa da vinda de Cristo. Então, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, eles acreditavam que a volta de Jesus se daria nos dias deles. Eles aguardavam Jesus para a época deles. Mas os anos foram passando-se, a igreja foi se transformando, tá? Estou fazendo só um resuminho para quem não esteve aqui na terça passada. Os anos foram se transformando, a igreja viu que a volta de Cristo, ela era um acontecimento um pouco mais à frente, até que a igreja, houve um momento na história que a igreja deixou de pregar a volta de Cristo. E a igreja agora tinha o objetivo de dominar o mundo. Aquela igreja de Cristo, ela se transforma agora numa igreja católica. Católica significa do mundo, apostólica e vinda de Roma. Aquela igreja que surgiu lá em Atos capítulo 2, agora está completamente diferente. Completamente deformada, com ensinamentos completamente fora do que a palavra de Deus ensina. Mas, no ano de 1517, um monge católico decide se revoltar contra os ensinamentos que a igreja, que ele fazia parte, ensinava, e agora começa um movimento que é conhecido como Reforma Protestante. Veja que o nome Reforma significa que o objetivo deles era tentar reformar a igreja, era tentar mudar aquele quadro que estava instaurado na igreja.
Mas eles não conseguiram. E Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, João Calvino, são alguns dos nomes dos personagens, cada um em países diferentes, que tentaram fazer essa reforma. E quando o assunto era escatologia, estes reformadores, eles tentavam encaixar os personagens do Apocalipse na história que já tinha passado. Eles tentavam encaixar, por exemplo, o anticristo, a pessoa do anticristo, as duas testemunhas de Apocalipse 11, os 144 mil, eles tentavam encaixar esses personagens da revelação bíblica dentro da história que eles estavam vivendo. Então, para eles, por exemplo, a grande Babilônia, que está lá em Apocalipse capítulo 18 e 19, era o papado. O anticristo era o papa. Então eles tentavam fazer esse encaixe. Isso é chamado de interpretação histórica da escatologia. Mas então, da onde veio o nosso entendimento de que a escatologia e essas revelações do Apocalipse para o fim da história estão para um tempo futuro? Se esses homens que tentaram reformar a igreja, eles encaixavam os elementos da escatologia na história que passou. Da onde veio então o nosso entendimento de que os eventos da vinda de Cristo, da tribulação, estão no futuro? Veja bem, em 1830, uma jovem na Escócia, chamada Margaret MacDonald, ela tem uma revelação. Porque precisamos entender uma coisa, tudo que é ensinado é aprendido, ou seja, as pessoas vão aprender aquilo que é ensinado para elas. Então, esses ensinamentos de que o anticristo era o Papa, de que as duas testemunhas era a igreja e a palavra, esses ensinamentos era o ensinamento que era dado para a igreja naquela época. Não havia um entendimento de que Jesus voltaria no futuro, de que o anticristo seria um líder político que governaria o mundo. Não havia esse entendimento. Por quê? Primeiro, porque grande parte das pessoas daquela época eram analfabetas. Elas não tinham acesso direto à Bíblia. A Igreja Católica fazia questão de esconder e proibir a leitura da Bíblia nas casas. As pessoas só tinham acesso à Bíblia quando elas iam à igreja, à missa, e ainda assim a liturgia era toda em latim. Então imagina, as pessoas, elas não tinham entendimento nenhum, elas apenas compravam aquilo que era ensinado para elas. Mas como eu disse, no ano de 1830, a jovem Margaret MacDonald, na Escócia, tem uma revelação. Consegui uma foto, é a única foto que é atribuída a ela. Ela tem uma revelação, a revelação de que haveria um arrebatamento de cristãos. Ela tem uma revelação de que um grupo de pessoas seriam tirados da terra antes do início da tribulação. Um amigo pessoal dela escreve aquelas revelações que ela tem, aquelas revelações que ela fala de que haveria um arrebatamento, de que haveria um rapto de pessoas da terra. Ele vai relatando essas revelações num livro, e de repente esses livros, esses registros começam a ser difundidos e espalhados entre os cristãos, alguns cristãos que haviam naquela época na Escócia. Mas foi em 1909
que um pastor chamado Cyrus Ingerson Scofield, ele começa a pegar as revelações daqueles livros e começa a comparar com o que a Bíblia fala, e começa a entender que aquelas revelações de que haveria sim um arrebatamento, de que haveria um sumiço de pessoas da terra antes que começasse a tribulação, elas estavam de fato de acordo com o que a Bíblia falava. E ele então escreve, ele faz um comentário de uma Bíblia que leva o seu nome, a Bíblia de referência de Scofield. E todas as notas e os comentários dessa Bíblia vêm ensinando os textos bíblicos que mostram e provam de que Jesus virá para buscar a sua igreja antes de começar um período chamado de grande tribulação. Põe a foto do Scofield aí para mim, Paulo. Esse foi o pastor que ele começa a pegar as revelações de que haveria um arrebatamento e comparar com os textos bíblicos, e que faz o comentário da Bíblia que leva o seu nome. Agora, obrigado. Olha o que Jesus fala. A gente precisa entender isso aqui. Olha o que Jesus fala no texto que nós lemos no início aqui dessa introdução. Mateus 24 e 27, ele fala assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero que você tente imaginar e visualizar essa descrição que Jesus está fazendo. Um relâmpago. Jesus não usou a figura de um pássaro, assim como um pássaro sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Jesus não usou uma outra metáfora, uma nuvem sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Jesus usou um relâmpago. Por que relâmpago? Por causa da velocidade. Assim, Jesus deixou bem claro, assim como um relâmpago. Um relâmpago, ele corta o céu em 7 milésimos de segundo. Jesus está falando, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 28, Jesus fala assim: porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou em outra versão, no texto de Lucas, capítulo 17, o mesmo texto fala assim: aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. Jesus está usando uma figura de linguagem, uma metáfora para falar da sua vinda. Onde estiver um cadáver de um animal, ali vão se ajuntar os abutres. Ou seja, como um imã que atrai para aquele objeto, Jesus está falando, assim vai ser a minha vinda. Como um relâmpago se mostra ao Oriente, velocidade. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, as aves de rapina, as aves que se alimentam de carne. Depois o apóstolo Paulo vai explicar isso muito detalhadamente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Diz aqui, 1 Tessalonicenses, ele vai explicar o que significa esse imã que atrai. Aonde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vai explicar de forma detalhada e clara o que significa a metáfora de Jesus com os abutres. Ou seja, quando Jesus passar nas nuvens, a igreja será traída até ele. Os mortos ressuscitarão primeiro. Pastora, pode fechar a porta para a gente, por favor? Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, voltando lá para Mateus capítulo 24, na sequência do texto, versículo 29, Jesus fala assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando nós entendemos o arrebatamento da igreja, nós entendemos que Jesus estava falando de dois eventos específicos nesse texto. O primeiro evento que ele fala da vinda, ele fala de velocidade. Ele fala de um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele fala de uma metáfora de assim como o cadáver está no lugar, as águias são atraídas para esse lugar. Logo depois Jesus fala, na sequência do texto, falando, e depois da aflição daqueles dias. Que dias são esses? Os dias da tribulação. Os dias da tribulação. Depois da aflição daqueles dias, o que vai acontecer? O sol não vai dar sua luz. As estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. Grandes catástrofes. Um período de angústia que a terra nunca viveu vai acontecer. E depois daqueles dias de aflição, o que vai acontecer? Aí diz aqui que o Senhor virá do céu, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e todas as nações, todas as tribos verão o Filho do Homem. Ou seja, no final da tribulação, quando Cristo vier para implantar o seu reino, aí sim, todas as nações o verão e se lamentarão, e verão ele vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Pastor, arrebatamento ou aparição de Cristo? As duas coisas, porém em momentos distintos, porém em momentos diferentes. Talvez hoje, no meio cristão evangélico, por que não dizer no meio teológico, uma das discussões maiores sobre a escatologia é sobre se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja vai conhecer o anticristo, se a igreja será perseguida pelo anticristo. E queria que você abrisse a sua Bíblia em alguns textos, eu vou compartilhar com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 1,
1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 8 em diante, para a gente entender o contexto. São palavras do apóstolo Paulo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O apóstolo Paulo está dizendo que os irmãos tessalonicenses que se converteram dos ídolos da idolatria a Deus, estavam agora esperando dos céus ao seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, o que Jesus vai vir fazer nas nuvens dos céus? Nos livrar a igreja da ira futura. E que ira é essa? A tribulação. A tribulação. A igreja de Cristo será poupada da tribulação. A igreja de Cristo será poupada do período de tribulação. O mesmo livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não está destinada para a ira. A igreja será poupada desse período de angústia que a terra vai passar. A igreja será tirada. E aí é interessante, só mais um texto, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Palavras de Jesus para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como você guardou a minha palavra, também eu vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Quando Cyrus Scofield ele ficou sabendo das revelações que Deus havia dado à jovem Margarete, lembrando que naquela época o único ensinamento escatológico era que o Apocalipse já tinha se cumprido. É de que Jesus já tinha voltado e já tinha estabelecido o seu reino espiritual na terra, através da igreja. Mas quando ele vê os registros de que havia uma revelação, de que Cristo viria
para buscar um povo da terra, e ele começa a comparar esses textos bíblicos. Ele começa a dizer: existe uma promessa que ainda não foi cumprida. A promessa de que a igreja será poupada da tribulação. De que a igreja não passará pelo período de angústia que está determinado. Como diz aqui, como disse Jesus, a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Quando esses textos que eu acabei de ler, quando a gente conversa com alguém que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, você fala para ele assim: não, a igreja ela será poupada, ela será guardada, está muito claro, eu te guardarei. Eles costumam dizer o seguinte: Cristo vai guardar a igreja, preste bem atenção, eles usam o seguinte argumento: Cristo vai guardar a igreja dentro da tribulação. Cristo não vai tirar a igreja da terra, mas ele vai guardar a igreja dentro da tribulação. Eles dizem que a igreja será guardada por Cristo enquanto o mundo estará vivendo a tribulação, como foi lá no Egito com as pragas. Enquanto o Egito estava vivendo as pragas, Israel estava sendo guardado. Então eles dizem: não, a igreja sim vai ser guardada da tribulação, mas dentro da tribulação. E aí é muito simples de entender. Apocalipse capítulo 13. Será que a igreja vai ser guardada dentro da tribulação? Será que a igreja não vai ser tirada da terra? Apocalipse capítulo 13. Versículo de número 4 em diante. E foi-lhe dada, 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram o dragão. Dragão é Satanás. A besta é o anticristo. Adoraram Satanás, que deu ao anticristo o seu poder. E adoraram a besta, o anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio. Foi dado a ele poder para continuar 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Só até aqui. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A pergunta é: se Deus vai guardar a igreja dentro da tribulação, por que o texto aqui de Apocalipse está dizendo que o anticristo vai vencer os santos? Não faz sentido. Porque aqueles que ficarem, e eu já vou explicar quem são esses santos aqui, eles serão mortos pelo anticristo. Eles serão perseguidos pelo anticristo. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a língua, tribo e nação. Pastor, quem são esses santos? Então a igreja será levada da terra? Sim. O apóstolo Paulo disse: depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. E quem são esses santos? Vamos lá para Mateus? Mateus 24. A gente precisa entender que a escatologia bíblica, ela é como um grande quebra-cabeças. Imagine um quebra-cabeças com peças espalhadas. As peças estão espalhadas na Bíblia Sagrada. O que nós precisamos fazer é pegar cada peça e montar esse quebra-cabeças. Você sabia que existe profecias bíblicas da vinda de Cristo no final da tribulação, que foi profetizado pelo 7º homem depois de Adão? O 7º homem depois de Adão, na sequência, o 7º homem profetizou sobre a volta de Cristo no final da tribulação, ou seja, que nem aconteceu ainda. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, essa profecia. Mateus capítulo 24, versículo 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Ei, 2 estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. Os 2 são cristãos. Os 2 servem a Cristo. Os 2 são igreja. Mas um será tirado, o outro será deixado. Jesus disse, logo na sequência desse texto, 10 virgens. 5 delas eram loucas, 5 eram prudentes. 5 delas levaram reserva de azeite nas suas vasilhas. 5 delas não levaram reserva de azeite. Todas as 10 dormiram. Mas à meia-noite alguém deu um grito. Aí veio o esposo. Saiu ao encontro. As 10 acordaram e descobriram. 5 delas não tinham azeite em reserva. E falaram, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha, não seja causa que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, veio o noivo. E levou as 5 que estavam preparadas. E quando as outras vieram, disseram, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Quando Cristo voltar, aqueles cristãos, a igreja de Cristo, que estiver vivendo uma vida de relacionamento com Ele, porque o que conta no arrebatamento é uma vida de relacionamento com Ele. É uma vida de busca, de oração, de tentar viver a palavra, se abster do pecado, não viver na prática do pecado. No momento que nós pecamos, precisamos nos arrepender e pedir perdão. E essas pessoas que estão vivendo uma vida de santidade, de devocional, de relacionamento, estão preparadas
para a vinda de Cristo, para o arrebatamento. Mas existe um grupo de pessoas que nesse momento, enquanto estamos aqui aprendendo a palavra, estão agora assistindo uma série na Netflix. Estão navegando pela internet. Estão gastando o tempo disponível que eles tinham para ter um relacionamento com Deus, com tantas outras coisas, com o entretenimento. Estão gastando o seu tempo, o tempo que tinham disponível para buscar Deus, para estudar a palavra. Estão perdendo o seu tempo em redes sociais, navegando no Instagram, vendo coisas que não edificam no YouTube. E essas pessoas, elas estão na igreja, elas estão servindo. Não estou dizendo que é pecado se entreter, não estou dizendo que é isso. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas estão na igreja, estão servindo a Deus nominalmente. Na estatística do IBGE, elas se consideram evangélicas, mas não têm relacionamento com Deus há muito tempo. E essas pessoas vão ficar. Esses cristãos vão ficar. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus falou assim, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. 22. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. São líderes. São líderes. Expulsaram demônios, operaram maravilhas, profetizaram. Então, 23, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Ímpio pratica a impiedade. Ímpio pratica a impiedade. Iniquidade é pecado de crente. Iniquidade é quando você sabe que uma coisa é pecado, mas você faz do mesmo jeito. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade. Quando a igreja for arrebatada, muitos desses crentes que viviam uma vida dupla, uma vida mais ou menos de aparência, uma religiosidade, muitos desviados vão acordar. E apesar de já ser tarde para o arrebatamento, eles vão entender que a partir daquele momento começa-se uma fase de tribulação. E essas pessoas, elas vão se unir. Para quê? Para resistir o governo do anticristo. O anticristo vai implantar o seu governo. E ele vai instalar uma marca nas pessoas. Uma marca na mão ou na testa. Que só quem tiver essa marca é quem vai poder comprar, vender, se alimentar, sobreviver. Mas quem aceitar essa marca do anticristo, automaticamente perdeu a chance de ser salvo. Esses santos que nós lemos em Apocalipse 13, e foi dado poder ao anticristo para fazer guerra aos santos e vencê-los, são esses que vão resistir e que serão mortos, torturados
por não aceitarem a marca e não negarem o nome de Jesus. Abre Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Eu esqueci meu óculos, gente. Alguém vê para mim que horas são ali, por favor. Senão eu vou aqui até 10 horas da noite. Que horas são? 8h34? 54? Meu Deus. Eu esqueci o óculos, eu não estou enxergando nada. O relógio não estou enxergando. Capítulo 20, ó. Versículo 4. Fala assim, ó. E vi tronos. Assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi, João está falando, eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Aqueles, ó, a igreja foi arrebatada. Está nas bodas do Cordeiro, desfrutando da presença de Jesus, desfrutando da comunhão com os santos do Antigo Testamento, desfrutando da presença dos apóstolos, de todos os santos que faleceram e morreram com Cristo. A igreja está na glória. Mas aqueles que ficaram, que entenderam que pela sua falta de compromisso com Deus, perderam a oportunidade do arrebatamento, serão colados, serão mortos. Só que no final da tribulação, quando Jesus voltar com a sua igreja, o texto aqui está dizendo que eles serão ressuscitados para viver com Cristo num período chamado de milênio, quando Cristo vem para estabelecer o seu governo na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Versículo 9 fala assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. João aqui está vendo esses mártires que foram mortos pelo anticristo, os santos que o anticristo venceu. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, essas pessoas que serão mortas pelo anticristo, torturadas, que perderão a sua vida, elas não vão para as bodas do Cordeiro com a igreja. João fala: eu vi debaixo do altar um lugar reservado, e nesse lugar estavam as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles diziam: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o Senhor disse, foi dito para eles: olha, aguardem mais um tempo, até que se complete o número dos seus conservos e dos seus irmãos que hão de ser mortos, como vocês foram. Eles serão apenas ressuscitados no final da tribulação para reinar com Cristo na terra.
E aí, eu vou encerrar minha mensagem, meu estudo. Aquela profecia do 7º depois de Adão, que viu Cristo vindo. Último texto, Judas. Judas está um livro antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, então, verso 14. Diz assim: e destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque, o 7º depois de Adão, ele não tinha visto nem Noé, nem o dilúvio tinha vindo ainda, mas ele profetizou a vinda de Cristo nas nuvens dos céus, e ele fala assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quando Cristo voltar, no final da tribulação, que ele aparecer no céu, nas nuvens dos céus, que todo olho verá, ele vai vir com a sua igreja. Ele vai vir com aqueles que foram arrebatados e vai estabelecer o seu reino nessa terra. Queridos, próxima terça-feira eu quero compartilhar com vocês sobre a grande tribulação. Nós vamos falar aqui sobre o que está reservado, segundo a Bíblia, para esse período que a Bíblia fala que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Vamos ficar de pé? Eu queria chamar aqui o nosso pastor Moreira para fazer essa oração e dar continuidade.